Amado e querido Deus, abençoa-nos pelas misericórdias de Cristo, para que possamos entregar a Tua palavra segundo o Teu querer e que haja de fato a confirmação da Tua palavra por meio dos sinais que se seguem. Que o Senhor coopere conosco e que nós, com fidelidade, possamos entregar a Tua palavra, segundo a sã doutrina, a doutrina de Cristo, a doutrina dos apóstolos e dos profetas. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu gostaria de convidar a você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 3. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 3. O livro de Samuel, bem como a pessoa de Samuel, é um livro de transição. E a própria pessoa de Samuel representa esta transição. Ele transiciona o período dos juízes para o início do período dos reis de Israel. Assim, quando nós lemos esse texto que leremos a seguir, do primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 3, nós estamos inseridos dentro do contexto do final da era dos juízes. E o final da era dos juízes foi um tempo difícil para o povo de Deus. Nós encontramos aqui no versículo 1 do 3º capítulo do primeiro livro de Samuel, o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Como eu disse, era um momento difícil em que já encontramos uma narrativa sobre a realidade daqueles dias antes que houvesse rei em Israel, no próprio livro de Juízes, que nos diz que cada um fazia o que bem entendia. Faltava orientação, faltava temor, e notamos aqui que a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. A Bíblia nos diz, e fala no livro de Provérbios, que por falta de visão, ou algumas outras versões, por falta de profecia, ou ainda, por falta de conhecimento, o meu povo se corrompe. O povo se corrompia, o povo se afastava. Como nós dissemos, cada um fazia o que bem entendia. Faz um pouco nos recordar da realidade que hoje vivemos na filosofia pós-modernista, em que tudo é relativo e que cada um tem sua própria verdade, em que muitas vezes encontramos essa realidade, cada um faz o que bem entende. Onde a palavra do Senhor já não é tão conhecida como deveria ser conhecida, e por falta desse conhecimento da palavra do Senhor, por falta
de visão, por falta de profecia, o povo se corrompe. O afastamento era tão grande que os princípios, muitas vezes, da Torá eram esquecidos. E a palavra do Senhor nos diz, ainda nesse texto, no versículo de número 3, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse. A lâmpada da casa do Senhor, que tanto em Êxodo quanto em Levítico, é dito que deveria ela ser alimentada por azeite batido e acesa continuamente, ou seja, a lâmpada da casa do Senhor não podia se apagar. Ela tinha que estar continuamente acesa. Mas, infelizmente, naqueles dias, os que deveriam ser, de certa forma, os guardiães deste fogo, que eu chamarei deste fogo sagrado, deste fogo na casa do Senhor, não estavam cumprindo com a sua função de manter a lâmpada, o candelabro, aceso continuamente. E Samuel ali estava. E a palavra diz que antes que a lâmpada se apagasse, no versículo 4 diz, o Senhor chamou o menino Samuel. Nos nossos dias, me parece que algo semelhante acontece, que descuidos acontecem por falta de conhecimento da palavra do Senhor, por falta de profecia, de verdadeira profecia, por falta de visão. Por quê? Porque a palavra do Senhor tem se tornado rara e as visões não têm sido frequentes. Eu não estou falando de visões pessoais, eu estou falando de visões que venham do Senhor. Como o próprio apóstolo Paulo disse, eu, irmãos, fui fiel à visão celestial. Nós podemos ter muitas visões pessoais, nós podemos ter muitas visões até denominacionais, mas muitas vezes nós estamos falhando em ter uma visão da parte do Senhor e ter palavra do Senhor. Se nós tivermos visões dadas por Deus, que lembre-se que a Bíblia diz que aos seus profetas Deus fala através de sonhos e de visões. Se nós tivermos isso, nós estaremos ouvindo. Interessante que uma visão, eu diria que estaria vendo, mas diz que Deus fala com seus profetas através de sonhos e de visões. E eu tenho que aprender a ouvir a voz de Deus na visão de Deus, na visão que Deus nos concede. A palavra do Senhor nos fala em Tessalonicenses, na epístola de Paulo aos Tessalonicenses, uma admoestação do apóstolo a todos nós
e eu diria especialmente em nossos dias, sobre não apagarmos, não permitirmos que seja apagado em nosso meio o Espírito. Diz o apóstolo Paulo na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 5, e no versículo de número 19 e 20. Veja como essas duas coisas estão correlacionadas e relacionadas ao que nós lemos no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 3. Não apagueis o Espírito, não desprezeis profecias. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Não desprezeis profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstendo-vos de toda forma de mal. Não apagueis o Espírito. É uma advertência que o apóstolo Paulo nos faz, como diversos preceitos que Paulo lança quase ao final da sua primeira epístola aos Tessalonicenses. Quando ele nos fala isso, nós não podemos permitir que de qualquer forma venha este fogo, o fogo do Espírito Santo, extinguir-se em nosso meio. E uma das coisas que temos que entender é não desprezarmos profecia. A palavra profética, tanto sendo a palavra bíblica, a palavra profética, como a palavra de revelação, aquele agir profético que Deus dá, revelando, seja por visão, seja por sonho, seja por uma ação sobrenatural, reveladora, uma palavra profética, uma palavra de conhecimento. Não desprezemos profecias, mas toda profecia deve ser julgada. Aqui diz-nos o apóstolo: julgai todas as coisas e retende o que é bom. Julgai em que base? Julgai com que base? Com a palavra do Senhor. Todas as coisas são julgadas pela palavra do Senhor. É com esta palavra que nós devemos tomar a referência para examinar todas as coisas. Julgando, examinando todas as coisas, sabendo se essas coisas estão ou não estão de acordo com a palavra de Deus. O meu povo perece. A Bíblia diz, por falta de conhecimento. E quando nós perecemos, uma das características desse perecer, uma das características dessa falta de conhecimento, é que nós não estamos mantendo vivo o fogo do Espírito Santo. O próprio apóstolo Paulo diz, reaviva o dom que há em ti. Esse reaviva, literalmente é reacende a chama que há em ti. Nós nos lembramos que em Atos dos Apóstolos, quando fala-se sobre Pentecostes, diz
que surgiram sobre a cabeça de cada um deles línguas como de fogo, chamas vivas, que nós não podemos permitir que essa chama que um dia Deus acendeu em minha vida e em tua vida venha a se apagar. E o que é necessário para manter viva esta chama? Hoje eu quero abordar uma das coisas essenciais para que se mantenha a chama da casa do Senhor. E hoje a igreja do Senhor é a casa do Senhor, é casa de oração para todos os povos, para que essa chama se mantenha acesa. Antes que a chama se apagasse, Deus chamou o então menino, mas já profeta, por ouvir a voz do Senhor, Samuel. Antes que a chama na casa do Senhor se apague, Deus chamará um Samuel. Necessariamente esse Samuel não precisa ser uma criança. Deus tem os seus Samuéis, aqueles que estão desimpedidos e prontos a escutar a voz do Senhor. Se houver alguém que escute a voz do Senhor, a palavra do Senhor deixará de ser rara. As visões que não eram frequentes se tornarão frequentes, porque haverá aquele que ouvirá ao Senhor. E Samuel foi chamado o vidente, o homem que tem a visão, o profeta de Deus, o que traz a resposta, o que traz a solução. Nós precisamos em nossos dias de novos Samuéis. Talvez eu possa ser, talvez você possa ser este Samuel, este homem, esta mulher, esta pessoa, este adulto, este ancião, esta criança que ouve ao Senhor. O mais importante não é que Samuel fosse uma criança. O mais importante é que Samuel tinha ouvidos para ouvir. Eli, que já não tinha olhos para ver, parece-me que também já não tinha ouvidos para ouvir. É por isso que eu volto àquela questão da visão e do ouvir. Pois aos seus profetas Deus fala através de visões. Uma visão que nos faz não apenas ver, mas ouvir. Aquele profeta, aquele sacerdote, aquele juiz, aquele antigo homem de Deus que foi Eli, seus olhos já não conseguiam ver, mas o pior é que seus ouvidos já não mais ouviam. Ele não mais ouvia a voz do Senhor, ele não mais ouvia ao Senhor. Deus não foi a Eli, Deus foi a Samuel. Samuel tinha muito menos experiência, Samuel tinha muito menos preparo, Samuel tinha muito menos experiência, mas tinha um ouvido aberto para ouvir. A Bíblia diz: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu quero ser, e espero que você também queira ser, um Samuel. Alguém que possa ouvir ao Senhor. Alguém que possa
escutar ao Senhor. E quando nós escutamos ao Senhor, nos tornamos profetas, nos tornamos videntes do Senhor. Por quê? Porque temos visão. E nessa visão, revelação. Nós temos que ir mais do que ler a palavra. Nós temos que ouvir a palavra. Nós mesmos dizemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Deus nos fala através das Escrituras. Eu vejo, eu leio, mas eu ouço. E se eu ouvir como eu vejo, na realidade, uma ministração profética, por ser essa a palavra de Deus, está acontecendo na minha vida. E eu preciso dar abertura para que o Senhor possa mostrar e falar. E eu seja fiel ao que Ele tem mostrado e igualmente fiel ao que Ele tem dito. Se ouvirdes as minhas palavras e as praticardes, pedireis o que quiseres e vos será feito. Uma das coisas que a Bíblia fala a respeito de Samuel, bem como de Moisés, que eram homens que podiam pedir, podiam interceder a Deus, e Deus os atendia. De modo que o Senhor, na própria palavra, para mostrar a intensidade de uma situação, disse: nem mesmo que Moisés e Samuel me pedissem, eu concederia. Ou seja, era algo tão grave que nem estes homens, que sempre estavam prontos a ouvir, a obedecer, a ver da parte do Senhor, homens em que a palavra do Senhor era constante em suas vidas, em que as visões eram frequentes na sua vida. Estes homens que ouviam a Deus, que obedeciam a Deus, homens que tinham temor no seu coração. A respeito de Samuel, é dito que nem uma sequer das suas palavras caiu por terra, porque as palavras que ele recebia não eram dele, eram do Senhor. E se nós queremos também que as nossas palavras não caiam por terra, isso é algo tão amplo, que não apenas significa que todas as profecias de Samuel se cumpriam, que ele era um profeta, reconhecidamente profeta, como também o absurdo, porque agora eu direi um absurdo, Deus estava comprometido com que Samuel falasse. Imagine algo assim. Comprometido. Samuel era um homem que tinha que tomar cuidado com as suas palavras, porque Deus as respaldava. E a Bíblia mostra que Deus tem um cuidado semelhante para conosco, e por isso mesmo a Bíblia diz que Deus pedirá contas de todas as nossas palavras. Por isso não podemos falar qualquer coisa. Por isso não podemos falar de qualquer maneira. Temos que falar movidos da parte do Senhor, com temor e tremor. Antes que a lâmpada da casa do Senhor, antes que o fogo se apague na casa do Senhor, que Deus fale conosco. E que nós,
possamos despertar do nosso sono. Como a Bíblia diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Senhor te iluminará. Antes que a lâmpada da casa do Senhor se apague, o Senhor chama aquele que terá a visão, a revelação. E para que haja visão, é necessário que haja luz. E para que haja luz, é necessário que não se apague a lâmpada. E hoje, qual é a lâmpada na casa do Senhor? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Amém. Que tenhamos uma palavra cheia de unção e ativada pelo fogo do Espírito Santo. Espírito este que o Velho Testamento chama dos 7 espíritos que ardem, e também é citado em Apocalipse, no candelabro, na casa do Senhor, há um fogo do Espírito, e nós não podemos permitir que este fogo se apague, que esta luz desapareça, que esta revelação não permaneça. Amado e querido Deus, abençoa-nos. Nós te pedimos ao Senhor que, como o Senhor agiu com Samuel, o Senhor haja conosco e nos dê profecia e nos faça manter acesa a lâmpada da casa do Senhor. Que a tua palavra tenha unção, que a tua palavra tenha fogo, que a tua palavra seja ativada pelo fogo, porque seremos batizados com o Espírito Santo e com fogo. Que avivemos o dom que há em nós. É o que nós te pedimos. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém.